Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, estou de volta aqui hoje, Mateus capítulo 13, parte 1, episódio de número 629. Esta é a 8ª temporada, começamos hoje mais um capítulo da Palavra de Deus. Eu quero, juntamente com você, se debruçar sobre o texto bíblico com o coração aberto, pronto para receber do Espírito de Deus mais um pouquinho dos ensinamentos preciosos da Palavra do Senhor. Que bom que você está aí comigo, pessoas de vários lugares que sempre têm nos acompanhado. Obrigado pela sua audiência, sua paciência. Vamos lá? Eu convido você a ler Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, a parábola da semente, ou a parábola do semeador, ou a parábola dos solos, ou dos diferentes tipos de solos, como disse certo comentarista bíblico. Veja que a popularidade do nosso Senhor está agora no auge. Multidões se aglomeram em volta dele, onde quer que ele vá, a multidão segue. Mas ele não se deslumbra com o brilho da fama pública. Pelo contrário, ele vê quão insubstancial e ilusório é isso. Multidões o seguem pelo encanto de suas palavras e pelos seus milagres, mas desses, um grande número não aceita verdadeiramente sua mensagem. É necessário que ele penere seus discípulos, separando aqueles que são sinceros dos superficiais e indiferentes. O método empregado com esse objetivo em vista é o ensino parabólico. Versículos 13 ao 16. Por meio de tal ensino, aqueles que se divertem apenas com o conto não verão a verdade que não desejam ter. Enquanto aqueles que estão despertos e vivos para o evangelho do reino serão levados a pensar, indagar, refletir e obter uma melhor compreensão do ensino de Cristo. É natural que a transição para esse método de instrução, digamos assim, mais velado, ele seja feita em uma parábola que ilustre as diferentes classes de ouvintes. Um grande princípio fundamenta toda a parábola e é revelado em todas as suas partes, a saber, que o sucesso ou fracasso da pregação, ela depende em parte do caráter e da conduta dos ouvintes. No caso presente, o semeador é Cristo, o maior dos pregadores. E a semente é a palavra do seu evangelho, o melhor de todos os ensinamentos. No entanto, não há resultados uniformemente bons, mas uma variedade de questões. Do fracasso total a uma colheita abundante. Então o pregador nem sempre é o culpado se sua pregação for estéril. E a mensagem não deve ser considerada falsa simplesmente porque, em alguns casos, não produz bons efeitos. O ouvinte é responsável. Ele tem livre-arbítrio e pode rejeitar as verdades mais elevadas do amor, do maior mestre, ou pode recebê-las, se assim desejar. Vamos meditar juntos, meus queridos, em 3 representações de ouvintes desta parábola. Aqueles com uma indiferença maçante, em vez de ser um solo receptivo para a semente da verdade, o coração do homem mundano é duro. Aqueles com fervor sentimental, o solo rochoso é quente, provoca rápido crescimento. Pessoas sentimentais demonstram uma paixão de devoção impulsiva, mas elas não têm reservas de força. Quando as circunstâncias são adversas, elas são fracas e cedem. Aquelas com um mundanismo sufocante. No terceiro caso, mais progresso é feito, e ainda assim não há colheita.
Aqui não temos um mundanismo grosseiro que produz indiferença desde o começo, como no primeiro caso. Todos os solos bons produzem frutos. Este é o único resultado esperado. Se aparecer, temos a alegria da colheita. A pregação de Cristo não foi um fracasso, embora muitos tenham falhado com ela. Se nada de bom vem da pregação, a falha pode não estar totalmente com os ouvintes. O Evangelho de Cristo traz uma rica colheita de almas. Semente, solo, semeador e semeadura. E para dar vida comovente ao quadro, o toque do semeador saindo a semear. O tempo de semeadura da verdade de Deus, da vontade de Deus, do amor e da graça de Deus, no meio de um mundo duro, despreparado, superficial e mal preocupado. O do homem que é dito na interpretação do próprio Cristo de sua parábola, não entender a palavra falada, ou seja, ele não tem simpatia por ela, não possui instinto para ela, não encontra despertada dentro de si nenhuma resposta. Este é o homem cujo estado receptivo equivale a nada. Como o caminho trilhado, tanto mais trilhado e mais difícil quanto é comparativamente estreito. Através do campo arado é abordado repetidamente, pela mão generosamente arremessada do semeador enquanto ele anda. Até mesmo recebe da boa semente, mas sua superfície não encontra entrada para ela. Não lhe oferece fertilização ou mesmo um local de acolhida, de descanso. A do homem que imediatamente recebe com alegria a palavra, mas é uma alegria insípida e superficial, não dura, não cresce, sua própria raiz murcha. O revestimento de dureza não é como no caminho anterior visível aos olhos a princípio, pois está apenas oculto e coberto por uma leve camada de terra, logo abaixo da qual a dureza não é simplesmente como a da rocha, mas é a própria rocha. Não há nada que tenha uma raiz com a qual se enraizar como a palavra de Deus, e isso precisa de terra profunda. A do homem que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedutora falsidade das riquezas, desejos de outras coisas, ou seja, outras coisas além da palavra, sufocam essa palavra e ela se torna infrutífera. Ou se não for totalmente infrutífera, ela não produz fruto com perfeição. É a semente, ainda a boa semente, perdida, desperdiçada, ridicularizada de seu fruto glorioso, porque a mesma mão do semeador não a rejeitou. A terra, que está o tempo todo atestando sua própria riqueza, qualidade, força, pelo que está crescendo dela, mas não é cultivada. Despida, sem ervas daninhas, espinhos. Mas a verdade, meus queridos, é que as coisas sedutoras, a competição avassaladora de desejos de coisas deste mundo, milhões de vezes incontáveis, sufocaram a palavra. Nenhum espaço, nenhum tempo, nenhum cuidado, nenhuma energia foi deixado para as coisas de valor eterno, riqueza imortal ou santidade presente. O do homem que ouve e entende que também dá fruto, ou ainda que em um coração honesto e bom, tendo ouvido a palavra, aguarda e dá fruto com paciência. É a semente, aquela semente inestimável e boa, que agora finalmente encontrou sua terra apropriada. Ela não cai no caminho duro, ela não cai na traiçoeira enganosa, sem profundidade, toda radiante com luz e sol. Ela não cai no solo carregando ao mesmo tempo. O objetivo dessa parábola é explicar as causas do fracasso e do sucesso do Evangelho. Poderia ter sido suposto suficiente para proclamar o reino. Por que isso falha? Ele falha, diz o nosso Senhor, por causa da natureza do solo.
Este solo é frequentemente impermeável, frequentemente raso, frequentemente sujo. Algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e a devoraram. Disse que o análogo espiritual está naquele que ouve a palavra, mas não a entende. Portanto, há uma audição que mantém a palavra inteiramente do lado de fora. Ela nem mesmo entra no entendimento. Não desperta nenhuma investigação, curiosidade, não provoca nem mesmo contradição. Portanto, diz o nosso Senhor, a ouvintes que não absorvem o que é dito, seu entendimento é impermeável, impenetrável. Eles ouvem, porque isso se tornou uma das muitas ocupações com as quais preenchem seu tempo. A segunda falha é a superficialidade. A semeadura de solo na superfície da rocha, onde a semente brota rapidamente, pela mesma razão, decai rapidamente. Não há profundidade de solo para qualquer tempo a ser gasto no enraizamento. O ouvinte superficial se distingue por duas características marcantes. Ele recebe imediatamente a palavra e a recebe com alegria. O homem de caráter mais profundo a recebe com seriedade, com reverência, com temor, prevendo as provações aos quais será submetido. Sim, enquanto estes estão ponderando a vastidão da revelação, a majestade da esperança e se esforçando para prever todos os resultados neles e sobre eles, hesitando porque receberiam a palavra pela eternidade ou não, o homem superficial resolveu todo o assunto de imediato. E aquele que ontem era conhecido como um escarnecedor, de repente, um dia após, se torna um filho do reino de Deus. Mas a mesma natureza que os tornou suscetíveis ao Evangelho e rapidamente responsivos os torna suscetíveis à dor, sofrimento, dificuldades e facilmente são derrotados. Quando as consequências têm que ser enfrentadas, eles cedem. A questão de como essas naturezas superficiais podem ser salvas dificilmente se enquadra na parábola. Mas pode ser correto dizer que a natureza de um homem pode ser aprofundada pelos relacionamentos e conflitos da vida. A terceira falha, o que é tecnicamente conhecido como sujeira, impureza. Essa é uma imagem do coração preocupado, onde apenas uma pequena parte está disponível para dar efeito às ideias de Cristo. O interesse deles é real, mas há tantos outros cuidados e desejos que o resultado é dificilmente discernível. A boa colheita não é aquela com a maior densidade de vegetação, mas onde tudo frutifica. A maioria dos solos tem um tipo de erva daninha, e as ervas daninhas aqui especificadas são os cuidados deste mundo e a falsidade das riquezas. Entre ricos e pobres, você encontrará muitos que ficariam sem qualquer assunto de pensamento e qualquer princípio orientador em ação se você tirasse deles a ansiedade sobre sua própria posição na vida. Não é suficiente deixar de lado pensamentos distrativos. Cortar os espinhos não vai resolver. Muito menos mantê-los de lado até que a semente seja semeada. Vão esperar pela única colheita correta de uma vida humana. É vão esperar por uma única colheita correta de uma vida humana se seu coração for semeado com ambições mundanas. Uma pressa gananciosa para ser rico. Um amor indevido pelo conforto, uma verdadeira mundanidade de espírito. Apenas uma semente deve ser semeada em você e ela produzirá toda a diligência necessária nos negócios, bem como todo o fervor do espírito. O homem possui livre arbítrio, o poder de verificar até certo ponto as consequências naturais. Portanto, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura e podemos esperar que levemos ao seu conhecimento um solo de coração suave, profundo e limpo. Pense comigo, meus queridos, como nós podemos esperar
Que o Evangelho transforme vidas. Se o coração dos ouvintes é duro e impermeável à palavra de Deus. Que colheita nós podemos esperar de um solo que é superficial ou sufocado pelas preocupações mundanas? Pense em tudo isso. Vamos orar? E após a oração, eu estou encerrando mais um episódio. Eu volto, Mateus capítulo 13, parte 2 no próximo, para a gente continuar meditando em todos os textos e contextos deste capítulo, tá bom? Oh, Jesus amado, Senhor querido, prepara nossos corações para receber a Tua palavra como um solo fértil, profundo e limpo. Que não sejamos como o caminho endurecido, o solo rochoso, ou o terreno cheio de espinhos, mas como o bom solo que acolhe a semente e dá frutos abundantes. Ajuda-nos a manter a Tua palavra firmemente e pacientemente em nossos corações, para que possamos viver uma vida que Te agrada e que traz uma colheita rica para o Teu reino. Amém, amém e amém. Te volto em breve, no próximo episódio, juntinhos, para continuar meditando na preciosa palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.